Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao UOL da Academia, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. Vamos tratar agora sobre alguns problemas de matemática envolvendo o conceito do maior número e o menor número, o maior e o menor. Então, vamos trabalhar com problemas identificando o número maior e o número menor, o maior de todos e o menor de todos. Ou seja, apresentando coleções, cada coleção tem um determinado número de objetos, vamos identificar em qual delas nós temos o maior número ou em qual delas nós temos o menor número, o maior de todos ou o menor de todos. Vamos então aos problemas. Primeiro, Ana está lendo livros de história. Então, problema a gente sempre tem que identificar, né? O que é dado, seja quais são as informações, o que é pedido. Temos que fazer cálculos, né? E temos que apresentar a solução, apresentar uma resposta. Problema mais complexo, a gente segue essa sequência de passos. Às vezes um problema é um problema simples, né, de a gente ver apenas o que é dado, o que é pedido e vamos direto para a resposta, às vezes sem precisar de fazer cálculo. Será que é o caso? Ana está lendo livros de história e anotando em uma tabela. A tabela é essa que aqui está, ó. Ana está lendo livros de história e anotando em uma tabela quantos livros ela lê em cada dia. Então está aqui o dia e está aqui o número de livros. Nos últimos 4 dias, ou seja, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, a Ana leu as seguintes quantidades de livros. Então, na segunda, ela leu 1. Na terça, ela leu 3 livros de história. Na quarta, ela estava ocupada com outros afazeres e não pôde ler nenhum, leu 0. Na quinta, ela leu 2 livros. Então, essas são as informações do problema envolvendo a Ana, né? Qual é a pergunta? O que é pedido? Que dia da semana a Ana leu o maior número de livros? Então tem aqui qual foi o dia, segunda, terça, quarta e quinta, e tem o número de livros que ela leu. Que dia da semana a Ana leu o maior número de livros? Foi na segunda, foi na terça, foi na quarta ou foi na quinta? Deixo com vocês, tá? Outro problema, envolvendo o conceito do maior número e o menor número, tá? Nas últimas partidas de basquete, lançamento de bola na cesta, né? Nas últimas partidas de basquete dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, Marcos, um jogador, né, fez os seguintes números de pontos. No mês de janeiro, Marcos fez 23 pontos. No mês de fevereiro, fez 17. No mês de março, ele fez 26. E no mês de abril, ele fez 14. Ou seja, Marcos não está muito constante não, né? No mês ele faz 23, no outro 17, no outro 26 e no outro cai para 14. O que é pedido nesse problema? Em que partida o Marcos fez o menor número de pontos? Agora nós estamos pedindo o menor. Foi na partida de janeiro? Foi na partida de fevereiro? Foi na partida de março ou foi na partida de abril? Em que partida o Marcos fez o menor número de pontos? Deixo com vocês, tá? Mais um problema, terceiro. No sítio da Glória tem uma criação de galinhas. Glória recolhe. Ele vai lá no galinheiro, local onde se cria as galinhas, e a Glória está encarregada de recolher os ovos de cada dia e anotar em uma tabela. Então a Glória recolhe os ovos e anota numa tabela. A tabela é essa aqui, tá? Ou seja, qual é o dia,
e quantos ovos ela recolhe. Nos últimos 5 dias, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 dias da semana, Glória anotou os seguintes números de ovos. Ou seja, foi colhendo e anotando. Na segunda, ela colheu 34. Na terça, ela colheu 42, um pouco mais, né? Na quarta, opa, as galinhas botaram ainda mais. Na quinta, caiu para 32 e na sexta, deu um pulo para 53 ovos. Qual é a pergunta? Que dia da semana a Glória recolheu, pegou, né, o maior número de ovos lá no galinheiro, tá? Ou seja, que dia as galinhas botaram mais ovos? Foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, foi na quinta ou foi na sexta? As informações estão aqui, né? Nessa tabela. Segunda 34, terça 42, quarta 48, quinta 32 e sexta 53. Está com vocês, tá? Agora uma questão envolvendo estudantes. Os estudantes Ana, Glória, 2 meninas, Marcos e André, 2 meninos, fizeram as seguintes quantidades de pontos em um teste de matemática. Supor que fossem bons alunos e o teste poderiam ter até 200 pontos, tá? Então, a Ana fez, está aqui os estudantes, Ana, Glória, Marcos e André, e aqui está o número de pontos que cada um fez, tá? Ana fez 77, Glória 168, Marcos 183 e André 172. São as informações, né? Resultado que 4 estudantes tiveram em termos de pontos num teste de uma avaliação de matemática, tá? Qual é a pergunta? Qual dos estudantes fez o menor número de pontos no teste de matemática? Foi a Ana, foi a Glória, foi o Marcos ou foi o André? Então, tá aí a proposta do problema, é um teste de matemática. Temos as informações obtidas em termos de pontos da Ana, da Glória, do Marcos, do André. Os resultados estão aqui nessa tabela. Nome dos estudantes, Ana, Glória, Marcos e André. Estão aqui os pontos que cada um obteve, que cada um conseguiu no teste, tá? E a pergunta é qual dos estudantes fez o menor número de pontos no teste de matemática. Durante a carreira, problema 5, tá? Durante a carreira de futebol, os jogadores Jorge, Marquinhos, Félix, Raul e Tomás. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos analisando a carreira de 5 jogadores, né? Fizeram as seguintes quantidades de gols. Então, toda quarta-feira tinha jogo, Jorge fez um gol. Domingo teve jogo, Jorge não fez gol. Foi anotando durante todo o tempo, né? Começou a jogar com 17 anos, encerrou sua carreira aos 38. Vamos só ilustrando aqui o que essa tabela quer dizer. Então, feitas as anotações durante toda a carreira, o Jorge fez 447 gols. O Marquinhos, durante a sua carreira, fez 532 gols. O jogador Félix fez 678. O jogador Raul fez 855 gols. E o jogador Tomás fez 776 gols. Essas são as informações. 5 jogadores de futebol anotando os gols que fizeram durante a carreira e o resultado, o número de gols por jogador está apresentado nessa tabela. O jogador e os gols feitos durante a carreira para Jorge, Marquinhos, Félix, Raul e Tomás. Estão aqui os números, tá? O que é pedido nesse problema? Qual dos jogadores fez o maior
número de gols durante a sua carreira. Foi o jogador Jorge, foi o jogador Marquinhos, foi o jogador Félix, foi o jogador Raul ou foi o jogador Tomás? Bem, imagina aí a quantidade de problemas nessa linha, né? Envolvendo atividades por semana, atividade por mês, atividade por ano, envolvendo nome de pessoas, ou envolvendo presentes que algumas pessoas podem ter ganhado, colheita de frutas, né? Tipo de frutas, em jogos, número de gols, número de pontos, colher ovos, colher frutas, carteiro, né? Entregar cartas, né? Pegar o nome de vários carteiros e quantas cartas cada um entregou durante um determinado mês, pontos em um determinado teste. Vejam que é possível criar uma quantidade muito grande de problemas para poder trabalhar com a criança ou com um grupo de crianças que estão trabalhando com matemática, que estão aprendendo matemática nesse nível. Ou seja, o que acabamos de apresentar foram alguns problemas envolvendo o maior número e o menor número dentro de um conjunto de números, né? Por exemplo, aqui nessa primeira tabela, vejo vocês que nós apresentamos quantos números, hein? O número 1, o número 3, o número 0 e o número 2. Dentre esses 4 números, nós estávamos pedindo qual era o maior deles. Fizemos isso com um conjunto aí de 5 problemas. Era essa a ideia, tá? De identificar, apresentar problemas envolvendo o maior número ou o menor número, o maior de todos ou o menor de todos. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.